assunto falando sobre a Europa, né? O espaço, sociedade e espaço econômico, certo? Primeiramente, nós vamos fazer a correção da atividade da página 85, a questão 8, 9, 10 e 11. O que foi o milagre alemão? Foi a rápida reconstrução econômica da ex-Alemanha Ocidental entre 1950 a 1960, após a destruição de seu parque industrial e da própria divisão interna após a Segunda Guerra Mundial. Resposta. 9. Qual é a região mais industrializada da Alemanha e que cidade constitui o principal centro financeiro do país? A região que engloba os vales do rio Reno e de seus afluentes, Menor e Ruhr. O centro financeiro do país é a cidade de Frankfurt. 10. Que medidas adotadas pela França vêm possibilitando seu crescimento econômico? A implantação de políticas de descentralização econômica, a intensa produção de energia hidrelétrica, bem como a energia nuclear, fotovoltaica, solar e maremotriz, força dos mares. E a programação de privatização criada na década de 1990. E 11. Que país compõe o Reino Unido? A Grã-Bretanha, Inglaterra, País de Gales e Escócia e a Irlanda do Norte, que compõe o Reino Unido. Vocês vão fazer a leitura, né? O estudo, a pesquisa juntamente comigo e também vai ter a indicação de um filme. Vai ser o filme Domingo Sangrento, direção de Paulo Grengels, Inglaterra, 2001. Ele fala o dia 30 de janeiro de 1972, que vai falar justamente sobre essa questão básica, que foi os conflitos que aconteceram na Europa, os principais e maiores conflitos, certo? Ele vai retratar esse dia, né? O dia 30, que foi um dos dias mais sangrentos, na cidade de Derry, na Irlanda do Norte. Os cidadãos saem em passeio pelos direitos humanos sem motivo aparente. Soldados britânicos atiram e matam 13 pessoas desarmadas. E a principal sem qualquer conexão com o Irã, que eram os países que estavam em conflito, né? O grupo que luta pela liberdade da Irlanda do Norte. Esses episódios é conhecido como Domingo Sangrento e marca o começo do conflito, que se transformou em guerra civil, com muitos atos de violência e terrorismo entre os países, né? Um filme acompanha um estilo seco realista, a vida de 4 homens envolvendo ambos os lados. É bem legal, assim, vocês assistirem, né? Para vocês poderem entender melhor o conteúdo. Bom, os conflitos, como vocês já perceberam, né? Nós vamos falar sobre os conflitos no continente europeu, na questão dos conflitos territoriais, né? Domínios de terras, como era dividido, né? Que eles queriam a independência da Irlanda do Norte, né? Para ficar com o Reino Unido, entre outros. Vai ser, e na questão religiosa, né? Que foi o começo da implantação das religiões implantadas, né? E sobre esse domínio nessa parte da religião, os protestantes, né? Que surgiram as religiões anglo-saxônicas e entre outras, que ainda não era nessa questão de religião também, que eles têm muitos conflitos nessa parte. Nós vamos falar sobre a questão da irlandesa, né? Que foi um termo usado para descrever os apelos da independência da Islândia, Irlanda original do Estado Livre e Irlanda do Norte para o Reino Unido, né? E nós vamos falar também a questão de Basca, que é esses conflitos entre tanto histórico religioso como também de território, entre a Espanha, a França e o movimento nacional de moços, certo? Que era entre essas organizações
organizações, que muitas vezes eram conhecidas eles são conhecidos como organizações terroristas, né, que aparentam esses conflitos nesses territórios. Mais conhecido foi na Espanha, né, e também na Espanha, na França, essa questão desses terrorismo e dessas guerras violentas, certo? Vamos lá. Até hoje, a questão da irlandesa. Até hoje, a participação da Irlanda do Norte no Reino Unido é motivo de sérios conflitos. A Irlanda do Norte que vai fazer parte do Reino Unido, certo? A independência dela para ele, independência. E o motivo de sérios conflitos, pois a Irlanda, também chamada de Eire, ou Irlanda do Sul, que ocupa a maior extensão territorial da ilha, que leva o mesmo nome, reivindica tanto a reunificação das duas Islândias quanto a reconstituição de um país independente. Essas reivindicações estão ligadas a duas perspectivas principais das questões irlandesas: a territorial, como eu falei, e a religiosa. Desde o século XII, quando a ilha da Irlanda foi dominada pela Inglaterra e as leis inglesas passaram a valer para os irlandeses por imposição real, ou seja, eles implantaram a linguagem, a cultura e etc. Cresceu o número de imigrantes da ingleses e escoceses na região, no contexto crise feudal e formação da monarquia nacional. Os reis sabiam que quanto maior fosse a conquista territorial, mais seria seu poder. A imposição desse poder absoluto foi posteriormente acompanhada pela imposição de uma nova religião, quando em 1534 o rei Henrique rompeu com a Igreja Católica, né? Esse conflito católico, que foi no início das integrações dos protestantes, das religiões protestantes, né? E o declínio da Igreja Católica. Se tornou o chefe da Igreja Anglicana, um dos principais alicerces do governo absolutista, reconhecido pelo parlamento como igreja oficial do Estado, ou seja, a implantação dessas novas ordens e o declínio da Igreja Católica. Isso desagradou a maior parte dos irlandeses, fortemente identificados como doutrinados católicos, já fragilizados pela reforma protestante, que foi que aconteceu, né, onde os protestantes protestavam, né, contra a religião católica, sobre os dogmas da igreja e etc. Como vocês já devem ter estudado nos anos anteriores, né, sobre a reforma e a contra-reforma, certo? Que ocorreu na época. Foi assim que os conflitos entre a Inglaterra e a Islândia passaram a ter feições religiosas, pois enquanto os ingleses protestantes lutavam para manter sua hegemonia, os irlandeses católicos lutavam por sua autonomia política e religiosa. Os conflitos tornaram-se ainda maiores no final do século XIX e início do século XX, com a criação de Sinn Féin, partido político representante do separatismo irlandês, Irã, que organizou a luta armada contra a Inglaterra em 1921. O sul da ilha da Irlanda proclamou a independência do domínio britânico, vindo a se chamar posteriormente República da Irlanda. Em 1949, entretanto, 6 condados da parte norte da ilha, que era a região também conhecida como Ulster, onde predominam os protestantes, decidiram continuar fazendo parte do Reino Unido. Foi aí que se torna a independência da Irlanda do Norte, né? Em 1969, quando o exército inglês passou a interferir nesses conflitos, a situação se agravou. E desde então, o exército inglês passou, né, a interromper esses conflitos entre eles, a situação se agravou e desde então diversos atentados a bombas foram realizados pelo exército republicano irlandês Irã, ao empreender luta armada pela independência da Irlanda do Norte. As ações terroristas promovidas pelo Irã tinham como alvo principal as autoridades britânicas e era praticada tanto na Irlanda do Norte como na ilha de Grã-Bretanha. Em 1991, os ataques da Grã-Bretanha foram intensificados, especialmente em Londres. Em contrapartida, os grupos paramilitares protestantes também reivindicavam e provocaram ataques contra os católicos.
O cessar-fogo no Irã entrou em vigor em setembro de 94 e no mês seguinte o protestante anunciava o fim da luta armada também. Os conflitos voltaram, mas foram selados um acordo de paz em 1998, propagando a formação de um governo autônomo para o país, no qual as duas comunidades participariam no estabelecimento de duas assembleias, contando 55% protestante e 45% católico. A Assembleia da Irlanda do Norte começou a funcionar em dezembro de 2000. Aí que acontece a questão da Basca, situado na área geográfica peculiar, habitada tanto na região do norte da Espanha quanto na região do sul da França, entre esses dois países, com a população aproximada de 2,5 milhões de pessoas. Esse país tem enfrentado e resistido a inúmeras tentativas de dominação e aniquilação de sua cultura. A questão Barca é um conflito territorial, lá, que surgiu no final do século XV e iniciou-se no século XVI com a unificação da Espanha. Acredita-se que o povo Barca teria ocupado a região da Península Ibérica em 2000 a.C., resistindo durante séculos a invasões e o domínio dos povos, inclusive dos romanos. O país não aceitou que seus valores culturais fossem substituídos por outra cultura. Ao contrário, com forte espírito nacionalista, os bárbaros continuam lutando para manter sua independência, pela preservação do idioma, da língua, que é a considerada a mais antiga falada, a língua euskara, e atualmente na Europa, ainda que os registros escritos, o País Basco é composto por 7 regiões, tradicionalmente. A Baixa Navarra, Lapúrdia, tem aí no mapa, o País de Basco, Laupúrdia e Sola, que compõe o território Imparralde, na região francesa, e Álvora, Biscaia, Guipúzcoa e Navarra, que compõem o território de Egoalde, na Espanha. A convivência entre o País Basco e a França é relativamente pacífica, mas o mesmo não ocorre com a Espanha. Na ditadura de Francisco, o povo basco perdeu sua autonomia e foi impedido de se expressar em seu idioma, de manifestar sua cultura e de comemorar a importância das festas nacionais. Aí está aí, Comunidade Autônoma do Basco, na Espanha, províncias espanholas que nacionalizam o basco, querem unir a Comunidade Autônoma Basca, províncias bascas francesas e limites das províncias bascas. Limite do País Basco. E essa repressão desencadeou um forte movimento, ou um movimento criado, foi o ETA, que significa Pátria Basca e Liberdade. Iniciou uma luta armada desde o fim da década de 1950, com o objetivo de pressionar o governo espanhol a reconhecer a independência total do País Basco. O ETA contou com o apoio da população até o fim da ditadura franquista, quando o povo basco reconquistou parte de sua autonomia, através da criação de uma religião autônoma do País Basco, com parlamento e sistema de imposto próprios. A autonomia reconquistada, o elevado desenvolvimento econômico do país e a aversão ao terrorismo fizeram com que a maioria dos povos bascos, mesmo buscando sua independência e sua constituição como Estado soberano, diminuísse o apoio e a organização territorial. Com isso, alguns setores do movimento enfraqueceram e o grupo fragmentou-se em diversos partidos políticos, restando apenas alas mais radicais que continuam realizando atentados, mantendo vivo o movimento, um partido político próprio e o partido Eri Batasuna. Em 98, o grupo terrorista suspende a realização de atentados para buscar uma solução negociando, mas o governo espanhol exige o seu desarmamento e utiliza essas exigências como pretexto para não promover a discussão, levando a opinião pública e acreditar que as negociações não ocorrem por culpa da organização guerrilheira. O ETA resiste ao desarmamento por entender que isso enfraquecerá o movimento de luta pela independência do País Basco.
reivindicações históricas, segundo os nacionalistas radicais, única via de desenvolvimento social e econômico do povo basco. Vale ressaltar, inclusive, que mesmo não sendo independente, a dominação do país se deve à suficiente autonomia que esse povo adquiriu. Aí aqui em cima tem um movimento separatista na Catalunha, bandeira conhecida como catalão. A bandeira da Catalunha tem um fundo amarelo e 4 barras horizontais vermelhas e é inspirada em um brasão do Conde de Barcelona. Vocês podem dar uma leitura aí também para entender. E apesar dos posicionamentos radicais, o ETA enviou uma declaração em vídeo em 2006, anunciando a renúncia ao movimento armado e o cessar-fogo na região. No entanto, as ações terroristas se mantêm e demonstram que esse cessar-fogo não ocorreu. A sobrevivência dessas ações tem sido garantida pela juventude basca, adolescentes de 12 e 16 anos, que aceita a justificativa e justifica a violência dos ataques. Um exemplo disso ocorreu em 30 de julho de 2009, quando um carro-bomba atingiu a casa-quartel da Guarda Civil de Burgos, onde se encontravam 114 pessoas, dentre as quais 41 crianças. O atentado não teve aviso prévio e a quantidade de carga explosiva utilizada demonstra que pretendiam cometer uma verdadeira chacina, né? Infelizmente, apesar dos danos aos quartéis e ao edifício próximo, não houve mortos, mas apenas alguns feridos, cerca de 50 pessoas. Bom, gente, nós vamos ficar por aqui, né? Vocês deem mais uma leitura e resolvam a atividade